Alô você torcedor, alô você desportista. No ar, mais um programa Jornada Esportiva CDA. Um abraço aqui do professor Isaac Xinguara para todo mundo que nos assiste. Quero mandar aqui um abração aqui para os nossos seguidores. Em especial aqui ao nosso amigo R. Lopes, que não perde um só programa. Dário, lá na Chácara São Domingo, Dona Irene, João Goiano, enfim, toda essa rapaziada maneira. Emiliano, lá no Ceará, rapaz. E todo o pessoal, toda a rapaziada aí dos cinquentões de CDA que nos assistem. Eu assisti esse vídeo de hoje, irmão. Dê um like, dê um quesinho pra nós lá, faça comentários, ajude nosso programa, nosso canal aí. Beleza? Então, hoje vamos falar tudo o que aconteceu e o que vai acontecer com os cinquentões, iniciando domingo, lá no jogo da Santa Mariana, lá no Batata, e o campeonato, a primeira Champions Cinquentões Raiz, que vai começar segunda-feira, dia 14 de abril. 14 de abril, uma data especial. É a data do aniversário de Conceição do Araguaia. Beleza? Então, fica comigo? Me aguarde. E para dar início ao nosso programa deste dia, 11 de abril de 2025, nós vamos fazer um resumão de tudo o que aconteceu, o que vai acontecer aí no campeonato Champions Cinquentões Raiz. Vamos falar também sobre o amistoso lá na Chácara do Batata, domingo, com os cinquentões de CDA. Beleza? Então vamos começar então pelo amistoso. O amistoso está marcado para domingo, a partir de 7h30 para frente. A rapaziada que vai sair daqui vai sair às 6 horas da manhã em direção ao Batata. Enfim, vai ser um amistoso bacana, maneiro. Vamos estar falando depois do jogo lá sobre um programa sobre os acontecimentos lá no Batata. Bacana? Bom, mas vamos aqui ao nosso programa. Vamos falar sobre o nosso campeonato. A primeira Champions Cinquentões Raiz de CDA. Como todos sabem, vai começar dia 14 de abril, a partir das 17h30, né? E os times já estão, todo mundo já com seus atletas prontos, passaporte carimbado para começar o campeonato. Os times, resgatou-se o nome dos times lá antigão, tem atrás, Santos, Araguaia, União e Pará Clube. Esses são os nomes dos times. E nós temos aqui a relação de todos os jogadores que compõem esses times. A gente vai estar falando sobre isso, sobre esses atletas, a forma que foi feita essa divisão aí, como será o campeonato, a tabela do campeonato, a abertura do campeonato, que será na segunda-feira, os 2 primeiros jogos, quem vai fazer a abertura. A gente vai estar falando tudo sobre isso agora no nosso programa Jornada Esportiva CDA. Beleza? Então fica comigo, não sai daí não, é pá e bola, e a gente vai estar falando sobre tudo isso aí. E ontem foi feito a segunda reunião, já para fechar aí o pacote do campeonato que vai começar com os cinquentões de CDA. Times que resolveram alguns problemas, como entrou mais 3 elementos para distribuir nas equipes. O regulamento, que depois a gente vai estar falando sobre o regulamento, algumas normas do regulamento. Vamos falar também sobre a tabela, né? Como vai ser os jogos que irão iniciar o campeonato. E vamos começar aqui falando sobre os times. O Santos, Araguaia, União e Pará Clube. O Santos, uma equipe muito forte, bem formada com Lemar, João Cascalho, a Santos, Toim, Gonzagão do Baião, Zezinho, Pina, Pinheiro, Juvenal e Jocinei Brasil. Uma equipe de responsa. Uma equipe que tem aí nomes pesados aí. O time do Araguaia. O Araguaia vem com Alan, João Goiano, Gilmar, R. Lopes, Dário, Louro, Sobral, o R. Sobral, Itaerson, Chevchenko, Elson e Portil. Beleza? Esse é o time do Araguaia. Time do União vem com Nélio, Dinadson, Leusivan, Davi, Hudson Carioca, Valdinho, Isaac, Botina, Damião, Campeão e Zezão. Esse é o time do União Esporte Clube. O time do Pará: Ita, Guto,
Nildo Monteiro, Cara Branca, Valmir, Sub Ivan, Pedro Filho, Nonato Pereira, Zão, Sireno e Edilson do 27. Estes são os 4 times, já com seus respectivos jogadores, que irão participar da primeira Champions Cinquentões Raiz de CDA. Beleza? Então, fica aí pra gente ver quem vai começar, quem vai fazer a abertura na primeira rodada, dia 14 de abril, na segunda-feira, a partir das 17h30, com 15 minutos de tolerância. Vamos ver quem vai fazer essa abertura. Vamos falar tudo sobre isso aí no próximo bloco. Fique conosco, não sai daí. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a primeira rodada. Depois nós vamos falar de todas as rodadas, até a última rodada dos times, como ficaram os confrontos. Nós vamos aqui para a primeira rodada de abertura, lá do dia 14 de abril, uma segunda-feira, a partir das 17h30, como já falamos aqui. A abertura vai ficar por conta de Santos e Araguaia, um jogão. O Santos com Colemar, Cascalho, A Santos, Corrinhos, Gonzaga, Zezinho, Vinha, Pinheiros, Benal e J Brasil. E o Araguaia com Alan, João Goiano, Gilmar, R. Lopes, Dário, Louro, Sobral, Itaécio, Tchevchenko, Elson e Portillo. Um ponto de gigantes aí, né? Vai ser um jogaço, quero assistir de camarote esse jogo. Esse é o primeiro jogo. Todos os jogos, o árbitro central será o nosso árbitro padrão FIFA, Dr. Joaquim Gonçalves, que esteve conosco ontem na reunião e dando algumas ideias que foram muito válidas, enfim. Podemos falar quem foi que participou da nossa reunião de ontem. A segunda, isso é 17h30, o primeiro jogo. O segundo jogo será às 19h15, a gente botou um tempo aí para encaixar direitinho. Pará Clube e União. O Pará vem de Itaguto, Nildo Monteiro, Cara Branca, Valmir, Sullivan, Pedro Filho, Nonato Pereira, Zão, Sireno e Edilson do 27. União bem mais modesto um pouco, né? Nélio, Dinatson, Leusivan, Davi, Hudson, Carioca, Valdinho, Isaac, Butina, Damião, Campeão e Zezão. Essa é a segunda partida. Então, portanto, o primeiro jogo você vai estar sabendo, a começar às 17h30, 15 minutos de tolerância, foi o que foi acordado ontem na nossa reunião. Santos e Araguaia farão a abertura do campeonato da Champions Cinquentões Raiz. A segunda partida fica por conta de Pará e União. São dois jogaços aí que a rapaziada com certeza vão se deleitar, vão assistir um espetáculo de futebol aí, porque os dois times estão muito bons. Os 4 times estão muito bons. Então, segunda-feira, abertura do campeonato Santos e Araguaia. Depois, Pará e União. Agora vamos falar tudo sobre a tabela. Vamos jogar aqui no ar a tabela todos os jogos que envolvem os times aí nesse primeiro Champions Cinquentões Raiz de CDA. Beleza? Então vamos lá. E dando sequência aqui ao nosso programa, eu quero dar um abraço aqui virtual na rapaziada lá de Xinguara que assistem ao nosso programa, aquela rapaziada maneira lá do grupo APS, muito obrigado, rapaziada, beleza? E ao grupo dos Cinquentões na sua totalidade, que sempre está ligado conosco aqui. Um abraço todo especial para todo mundo, tá bom? Beleza? Então tá certo. E vamos lá. Bom, como já foi dito a primeira rodada, eu vou colocar aqui a tabela de todos os jogos aqui da primeira Champions Cinquentões Raiz. Dia 14/4, às 17h30, jogarão Santos e Araguaia. Às 19h15, Pará e União. Dia 21, na outra segunda-feira, 21/4, às 17h30, União e Santos. A segunda partida, Araguaia e Pará. Dia 28/4, 17h30, Pará e Santos. 19h15, Araguaia e União. Isso dia 28/4. A quarta rodada será dia 5/4, às 17h30, União e Pará. Já o retorno, União e Pará. Às 19h15, Araguaia e Santos. A quinta rodada do segundo turno será dia 12/5, às 17h30, Pará e Araguaia. Às 19h15, Santos e União. E a última rodada para fechar os dois turnos, às 17h30, União e Araguaia. E às 19h15, Santos e
Pará, isso no dia 19 do 5. A grande final será feita no outro domingo. Classifica-se o primeiro contra primeiro, fazem uma final, terceiro contra quarto, fazem o terceiro lugar. Pela ordem será: o primeiro jogo será disputado entre o terceiro colocado e o quarto colocado, e a decisão, os dois primeiros colocados fazem uma final no dia 26 do 5, que é na outra segunda-feira. E aí, passando isso aí, a entrega das medalhas, da premiação para todos aqueles que participaram, será no domingo, no outro domingo. Beleza? Passando o dia 26, que é segunda-feira, no outro domingo faremos aí uma resenha maneira com tudo que tem direito, a entrega de medalhas, a entrega dos troféus, a premiação para os grandes vencedores da primeira Champions Cinquentões Raiz de CDA. Beleza? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Show de bola! Fiquem ligados que em qualquer momento a gente vai estar voltando com outras informações aqui para tirar as dúvidas. E ao assistir esse vídeo, meus queridos, não se esqueçam, dê um okzinho para nós, é muito importante. A plataforma, o YouTube, vê muito essa questão do ok, do legal, tá bom? Faça comentário se quiserem fazer comentário também, show de bola, faça. Mas um okzinho não custa nada, só clicar lá naquele dedinho lá para cima que vai estar muito legal. Beleza? Então, um abraço para todo mundo e lembrando a todos que hoje nós teremos rachão lá no Clube do Santos, na Arena Santista, aquele rachão maneiro. Beleza? O regulamento vai estar disponível na página do WhatsApp dos Cinquentões, mais tarde ou amanhã. Vai estar lá todo o regulamento sobre o que vai acontecer nessa primeira Champions Cinquentões 2025. Beleza? Um abraço. Fique comigo, fique com todos, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos e misturados. Valeu!